Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre educação, sobre nossas crianças e sobre literatura infanto-juvenil. Estamos com o jornalista e geógrafo Moser Benedito, autor do livro Boitatá e os Boitatinhas, também sócio fundador da Sociedade dos Observadores de Saci, e o historiador e educador Paulo Rafael, autor de O Garoto Régulus Freireando a Vida, que conta a trajetória do educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, da infância ao exílio. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês dois hoje aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Também agradeço muito. Vamos lá. Eu quero começar então com o Garoto Régulus e depois quero saber sobre o Boitatá e os Boitatinhas. É sobre Paulo Freire. Na realidade contando um pouco a trajetória do Paulo Freire pelo olhar da criança, Paulo Freire mesmo, né? Régulus porque o nome do Paulo Freire é Paulo Régulus Neves Freires, e era para ser Régulus. Como está escrito aqui, de fato. Mas foi registrado errado. Foi registrado errado, né? E virou Régulus, que era o nome que o pai queria colocar nele, né? De Régulus é o Pequeno Rei. Sim. Então a história do Pequeno Rei, né? Saindo lá de Pernambuco, por conta de ele queria observar o mundo do alto, né? Da Mangueira, foi expulso por conta disso, né? Sim. E veio fazendo uma trajetória de trem para conhecer os mestres e os poetas. E foi parando em alguns lugares que falaram para ele que tinha mestre, ele foi um pouco tentando conhecer esses mestres. Paulo Freire falava que o primeiro exílio dele foi quando o pai morreu, que ele teve que sair de Recife e ir para Jaboatão de Guararapes, né? Sim. Eles perderam as condições de pagar o aluguel. Sim. Guararapes, Jaboatão era mais barato, então ele foi para lá e foi morar lá com a família e foi de trem. Então ele falava que o primeiro exílio dele foi feito de trem para Guararapes. E a proposta de fazer a trajetória de trem é também essa homenagem, né? Pelo Sim. primeiro exílio. E de parar em lugares que a procura dos mestres que não eram os mestres invisíveis, né? E um dos primeiros lugares onde ele para é num lugar que é chamado Largo da Banana, aqui em São Paulo, né? Que tinha os mestres das escolas de samba que se reuniram ali na espera das bananas, né? Que Onde vinham de fica trem. o Largo das Bananas? Então, é interessante, porque dali saíram muitos mestres, né? Que Hélio Bagunça, Oswaldo da Cuíca, Geraldo Filme, e Dona Sinhá, Seu Inocêncio Mulata. E onde é hoje o Memorial da América Latina. Ah, sim, puxa. Mas não tem uma vírgula falando que esses mestres... E fala da memória da sabia. América Latina, né? Que bacana. E a ideia, a procura dele é isso, onde estão os mestres? Sim. Né? Por que não se fala dos mestres? Né? Qual o critério para ser mestre? Né? Então, no espaço que é da memória da América Latina, não se fala da memória de um povo. Claro. Então, a trajetória do Garoto Régulus é nesse sentido aí, de dialogar com os poetas, procurar os mestres, né? Sim. Então, é um pouco isso. Passar para o Moser. Moser, você, o Boitatá e os Boitatinhas, ele trata de folclore, mas ele tem uma questão de posse de terra, de invasão de terra, de ocupação de terra. Fala um pouquinho para a gente. É o seguinte, a mitologia tupi e guarani é toda ligada à questão ambiental. Então, os deuses tupis, eles têm uma ligação profunda com a natureza. Por exemplo, o Curupira é o protetor da mata, o Caipora, protetor dos animais, o Boitatá é o protetor dos campos. Então, ele tem uma forma de uma cobra de fogo que persegue as pessoas que queimam o campo sem precisar. E, então, nesse sentido, ele ele além de protetor da natureza, ele é protetor também com uma outra coisa que é a especulação imobiliária, porque o campo é visto como uma coisa sem valor nenhum. As pessoas não dão valor a toda a vida que existe no campo, desde vida animal quanto vegetal. Sim. Então, sempre tem uma das áreas mais sujeitas à especulação urbana, principalmente, ou de
de cara que quer montar qualquer coisa assim, de tipo fazer um aras ou qualquer coisa desse tipo. Então, e tem uma comunidade rural, sempre tem uma comunidade rural que ocupa uma área dessas, seja campo, ou seja floresta, tudo, sempre aparece um cara que quer enganar ali, destruir a natureza e tudo. Então, nesse livro, procurei ver, assim, mostrar uma coisa assim, numa comunidade tradicional, Sim. que aparece um desses caras, especulador ali, querendo destruir tudo, toda aquela vida que existe ali, e a criançada se prepara, né, para ajudar o boitatá a enfrentar o cara. Então, por isso que surgiram os boitatinhos. Sim. Por que é importante falar sobre especulação imobiliária para as crianças? É importante explicar para eles do que se trata. Acho que a criança vai ter que aprender desde criança. Faz parte do cotidiano de todo mundo hoje em dia. Então, quanto mais novo começar a aprender sobre isso, é melhor. E fazer de uma forma lúdica, né? Uma forma brincalhona, porque se fizer uma coisa bem careta, ninguém vai gostar. A criança não vai gostar, né? Sim. Agora, Paulo, como que é falar sobre Paulo Freire nesses tempos de perseguição ideológica? É um desafio, né? E ao mesmo tempo assim, é prazeroso, né? Porque assim, eu particularmente sei de quem eu estou falando, né? Sim. E nesses tempos bicudos que a gente passa, você vê a ignorância total nas manifestações aí de rua, tal. Antes das eleições, assim, tinha pessoas que iam com placas assim, morte a Paulo Freire, cadeia para Paulo Freire, né? Então a gente vê assim a defasagem nesse sentido de conhecimento da nossa história, Sim. né? De quem tanto lutou e é super conhecido, reconhecido fora do país, né? Com tantos títulos de doutor, e a gente aqui desconhece essa história. Não é que desconhece, acho que tem um pessoal no poder hoje em dia que o saber e a defesa de interesse popular hoje são crimes. Sim. Faz questão de criminalizar essa figura. É gozado, porque sempre teve gente imbecil, né? Mas as pessoas imbecis assim, não tinham orgulho de ser imbecis. Às vezes são por falta de oportunidade. Agora não. Agora passou a ser uma qualidade assim, exigida para ser alguém que não mereça ser excomungado, enforcado em praça pública, tem que ser imbecil mesmo. Né? Sim. E aí tem isso, né? Assim, acho que aí nesse sentido eu vejo como isso também, a importância de se começar também pelos jovens, né? Botar de uma forma, como o Mozart falou, né? Com ludicidade, né? Para a gente poder não ser um adulto tão limitado. Né, que hoje o que a gente vê assim, é um limite, né, de enxergar um passo à frente, né, a gente retroagiu muito, né, aqueles que favoreceram a gente nesse sentido de outros conhecimentos, de construção coletiva, né. Então quem vai ler ou quem lê o Paulo Freire sabe o tempo todo ele se preocupou com o humano, dar visibilidade ao humano, né, procurar esses mestres de escolas de samba, por exemplo, que não são falados e são mestres, e às vezes a academia esconde também. Sim. Então o tempo todo ele teve na proposta desse diálogo, dessa construção, né? A ideia era dialógica mesmo, né? E hoje o que se tem é um ranço, proibido dialogar. Eu já venho com o pacote fechado, eu sou o dono da verdade e eu não permito ir mais além daquilo e não permito também que o outro vá além, né? Porque se ele for além daquilo, ele vai virar meu inimigo. Ele tem que pensar como eu, né? Então acho que é sempre um desafio, né? Nessa reconstrução de ideias, né? Que a gente está precisando reconstruir, né? E também de chegar, né? Com um garoto que quer dialogar, que quer ver a poesia, né? Que quer entender dos mestres, né? E que quer votar diferente também, porque sempre essa foi a ideia de Paulo Freire, né? Sim. Assim, de você conhecer com o outro, você participa, recebe, né? E você se modifica, você não fica na mesma questão sempre, né? Você se reinventa. E era essa a fala dele no sentido, ó, se vocês quiserem me destruir, comecem a falar daquilo que eu fiz, ó. Né? Então, se vocês quiserem que eu continue vivo, me reconstrua, né? Participe do que eu falei,
desmonte um pouco o que eu coloquei, façam vocês juntos também. Sim. Mozart, quando a gente fala de resistência nesses tempos bicudos, faz parte ajudar a formar uma nova geração através da literatura? Faz, eu acho que faz muito. E eu lembro, assim, o Monteiro Lobato era meio radical nisso, que eu não chego a tanto, mas eu acho que é importante que o Monteiro Lobato fala assim, ó, adulto não tem jeito, está com a cabeça feita, não tem mais jeito. A gente tem que começar com as crianças. Sim. Mas eu acho que assim, as crianças têm uma importância enorme. A gente trabalha muito na Sociedade dos Observadores de Saci com a questão ambiental. A criança, quando toma consciência daquilo, vira até uma coisa chata, às vezes, de papai, você está tomando banho de 20 minutos, não pode, uma coisa dessa, não sei o quê. Então, assim, a literatura tem pode ajudar muito nisso, né? E a gente trabalhando com essas coisas todas da mitologia, a questão ambiental, que é muito sensível para todo mundo, né? Eu acho que ajuda bastante a formar a cabeça, formar cidadãos melhores. Sim. Não é questão de formar gente de esquerda ou disso ou daquilo, formar gente consciente do destino do mundo. Aí, né? Essa nova geração já parece ter mais consciência em relação ao meio ambiente. A gente vê, por exemplo, a Greta, que foi agora nomeada personalidade do ano, e é uma menina de 16 anos, ativista, que tem uma visão incrível sobre mudanças climáticas. Então parece que essa geração já está um pouco mais preparada. Agora, o que a gente não pode é destruir isso com essas discussões que a gente vê acontecendo, né? Sim, sim. Você vê, a Greta é um exemplo muito chamada de pirralha, porque todo mundo... Você falou da criança chata que fala assim, não toma banho, ela é a pirralha. Ela é a pirralha. Não toma banho. Eu acho que ela deve ser bem chatinha com os pais ali, não sei o quê. Sim. Eu li que a mãe dela parou de andar de avião por conta da emissão de carbono, então existem essas Tem nuances. muito disso, eu acho muito interessante isso aí, né? Tem essa geração realmente, eu vejo muito, a gente faz anualmente uma festa do Saci em São Luís do Paraitinga. Sim. E vários outros lugares. Tá? Cada vez a gente percebe mais a conscientização de crianças, assim, porque na festa do Saci a gente não faz só uma brincadeira, sempre tem música, tem tudo mais, mas tem seminários, tem lançamento de livros, tem brincadeiras infantis que envolve assim, conhecimentos, né? Às vezes a gente chega até a fazer concurso de desenhos relacionados à questão ambiental. Sim. E a gente vai vendo que aparece aqui em São Paulo mesmo, colégios, tanto privados quanto públicos, já tem muita gente trabalhando com essa questão. E é quase que, entre adultos, a gente vê que tem uma reação, mas entre crianças a gente não vê a reação contra. É porque eles estão vendo o futuro deles ali. Claro. Né? Eles dependem disso. Se não tiver... O planeta, de fato, ele não tem como viver. Então, como a gente fala assim, né? Brinco muito assim, o Saci, não sei o quê. Se não tiver a floresta, o Saci não sobrevive. Se não tiver água, ninguém vai sobreviver. Não só o Saci, ninguém de nós vai sobreviver. Porque até num livro que eu escrevi, eu brinquei uma vez que quando um cientista descobre um planeta novo, fala assim, uma das primeiras coisas que eles pensam assim, ver se há possibilidade de ter água. Sim. Porque se tem água, tem vida. Se não tem água, não tem vida. Sim. Então, vai por aí, né? E o problema é que agora a gente está passando pela privatização da água, ainda mais essa discussão aqui no país para a gente enfrentar. É mais uma desgraça do Chile. Que não deu certo lá e estão tentando implementar aqui. Que eu estou querendo fazer também com a Previdência aqui, né? É incrível.